Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Rodrigo Acras, vice-presidente de Supply Chain da Aker Solutions. Eu estou aqui hoje com o Paulo Roberto Betalha, professor, palestrante, fundador e diretor executivo da Bertas, e escritor do livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. Seja muito bem-vindo, Betalha. O tema do nosso webinar hoje é Supply Chain no século XXI. Muito obrigado, Rodrigo. Muito bem. Bom, supply chain, a gente sabe, tem um papel cada vez mais dinâmico, essencial na economia moderna. Chama de value chain, até mais do que supply chain, e cada vez mais com os avanços na ciência, tecnologia, comunicação, eles geram oportunidades para inovação e muitas vezes tomando um papel menos transacional e mais estratégico nas empresas, né? E ajudando as empresas a ganhar espaço no mercado. O que você acha disso, Betalha? Comenta um pouco para nós sobre esse tema. Realmente, Rodrigo, o supply chain hoje ele tem uma importância superior no mundo dos negócios, não só no mundo dos negócios. Eu acredito fortemente que durante esse período da pandemia aqui deu para perceber que o supply chain, a logística, nós conhecemos muito mais como logística no popular aí, mas o supply chain é mais abrangente, ele tem uma interferência em todos os segmentos da sociedade. Eu gostaria até de endereçar esse ponto do supply chain. Existem dois psicólogos americanos que fizeram um trabalho há algumas décadas falando do mundo VUCA. O mundo VUCA é uma situação bastante interessante que eles colocam conceitualmente para a gente avaliar principalmente o ambiente, os desafios em que a gente se encontra. E esse mundo VUCA ele está relacionado basicamente ao termo de volatilidade, às incertezas de mercado, à complexidade que vivemos e à ambiguidade. E, de fato, isso é correto, porque a volatilidade que existe hoje, a volatilidade que existe no mundo atual é muito grande. Nós vivemos um mundo em uma constante mudança. Então, a todo momento está mudando alguma coisa. Aliás, o que é mais comum hoje em dia é mudar, é a mudança. E é um mundo muito incerto, é um mundo onde nós não temos segurança do que pode acontecer. Em função de qualquer oscilação de mercado ou qualquer existência de um elemento desfavorável ou desconhecido, há uma oscilação muito grande no mundo dos negócios. Isso acaba afetando sobremaneira o supply chain. Nós temos uma forte dependência hoje em alguns países que concentram principalmente a manufatura, os hubs de portos e aeroportos, a China é um deles, a Índia é um outro, principalmente no segmento farmacêutico, o próprio Estados Unidos. Então, qualquer oscilação que exista nesse país, alguma crise, não só no esquema da pandemia, logicamente nós estamos vivendo aqui a pandemia, isso aparece claramente para nós. Mas o supply chain ele tem realmente uma importância muito grande. A tecnologia tem uma participação fundamental nisso tudo. Nós vemos hoje, por exemplo, que o mundo tecnológico está evoluindo cada vez mais. A participação, principalmente quando nós falamos de varejo, a participação do varejo vem aumentando significativamente. Isso se deve principalmente ao fenômeno aí, o efeito Amazon. No Brasil, algumas empresas se preparam muito bem. A Magazine Luiza é um exemplo bastante característico disso. Eu gosto de citar nomes de empresas exatamente para poder exemplificar. Então, essa condição de supply chain, e o supply chain tem uma outra característica importante. Ele é responsável dentro das organizações por basicamente 70% a 80% dos custos. Então, a partir daí, há uma preocupação muito grande por estrategistas, pelos donos de empresa, por empreendedores, por organizações globais, em ter uma preocupação muito grande no supply chain, e, ademais, ele é um elemento importantíssimo para atingir o consumidor e o cliente final, ou seja, a eficiência, a eficácia do supply chain, ele está alinhado, ou pelo menos deveria estar alinhado com a expectativa daquele que vai consumir, daquele que vai comprar.
Essa é a minha visão. Então, nós não podemos esquecer realmente essa importância que tem o supply chain dentro desse contexto global. Muito bem. E se me permite um complemento, eu estava refletindo esses dias, essa pandemia, usando o popular, né, ela pegou todo mundo de calças curtas, que é o que o autor, Nassim Taleb, chama de cisne negro, né? É um evento que ninguém podia prever, pelo menos de uma maneira que pudesse trazer algum benefício estratégico, né? Isso falando em século XXI, em supply chain moderno, e o mundo VUCA, que você muito bem colocou, um dos pilares da supply chain clássica, né? E é uma briga, o santo grau, né, da supply chain é a busca pelo melhor forecast de demanda possível, né? Tem o SNOP, tem várias técnicas de forecast de demanda. E um dos pulos do gato, na minha opinião, para um líder de supply chain vai ser achar uma maneira de cada vez menos depender de forecast de demanda. A busca sempre foi como que eu melhoro o meu forecast. Eu acho que a gente está num período onde, tá bom, tem um limite para eu fazer um bom forecast, uma boa previsão de demanda. Esse limite, talvez a gente já esteja perto dele. Agora, como é que eu desenho uma cadeia de suprimentos, uma cadeia de valor, que dependa menos do forecast? Por pior que ele seja, por mais que eventos ocorram como esse que a gente está vivendo agora, como é que eu sou ágil o suficiente? Porque se o mundo é VUCA, é cisne negro o tempo todo, né? Então, como é que eu sou Exato. ágil o suficiente para não ficar dependendo essa neurose pela previsão perfeita? Eu acho que isso aí está ficando para trás e quem não mudar essa cabeça, eu acho que vai ter problemas. Então, Aliás, o Rodrigo, você trouxe um ponto aí importantíssimo, né? O Sales Operations Planning, ou seja, nós aprendemos e nos acostumamos a fazer previsões, logicamente baseado em histórico, baseado no passado. E quando nós falamos em tecnologia, a tecnologia hoje ela consiste numa grande quantidade de dados, ou seja, ela consegue armazenar uma grande quantidade de dados que nós denominamos aí de Big Data, né? E esse Big Data, ser bem trabalhado, ele consegue nos dar visibilidade do que vai acontecer. Existe, inclusive, um conceito que a Amazon está estudando, ou pelo menos tentando desenvolver, a Walmart também, por outro lado, segue com isso, que é basicamente como é que eu faço o planejamento da demanda através da inteligência artificial. Então, tem alguns conceitos que estão sendo já aplicados e monitorados, que é quando é que um cliente vai comprar? E se esse cliente vai comprar, o quanto eu posso aproximar um determinado produto daquele cliente. Veja bem, é quase uma bola de cristal, né? Ou seja, o cliente não comprou, nem colocou o pedido ainda, mas eu estou imaginando que aquele cliente, aquele consumidor, ele tem uma tendência para comprar um determinado item. E com essa tendência, eu já começo a empurrar a minha cadeia, ou seja, eu já aproximo o produto daquele meu cliente, que quando, na hora que ele efetua o pedido, o produto já está próximo dele. Então, eu já posso atuar com o esquema do same-day delivery, ou seja, são aquelas entregas no mesmo dia, ou talvez em horas, né? Então, eu quero ver para crer, né, essa situação. Então, tudo isso é baseado em tecnologia, é uma iniciativa extremamente interessante. É isso aí. Muito bem. Bom, e nessa linha, né, claro que a supply chain se torna vital, e de novo insistindo, não apenas do ponto de vista transacional, mas evoluindo para modelos cujo foco é atender a expectativa do cliente e do consumidor, né? Entender o comportamento do consumidor. E a tecnologia ajuda nisso, se bem aplicado, né? E eu queria aí que você explorasse um pouco mais essa reestruturação você mesmo usou o termo clássico que a gente usa, né, da supply chain, mais do tempo da logística, né? E agora mais para o tempo da inteligência mesmo e
quase que entrando no marketing, no mercado da empresa, né? Enfim, chegando mais próximo do cliente final e trazendo a voz do cliente para dentro de casa. Eu acredito muito nessa visão integrada, né, quando nós falamos em supply chain, normalmente nós buscamos aí os principais pilares do supply chain. Então, é o planejamento, é compras, é manufatura, é distribuição. Eu gosto de envolver o resto da organização nisso tudo. A gente não pode se esquecer, por exemplo, de estratégias bem pensadas ou estratégias mal resolvidas, né? Todos nós conhecemos aqui o caso da Kodak, que pelo fato de não querer canibalizar um produto-chave que eles tinham, que era o filme, eles acabaram engavetando um projeto, que era o projeto da câmera digital. E quando os japoneses lançaram a câmera digital no mercado, já era um pouco tarde para a Kodak reagir. E com isso, a Kodak, nós sabemos aí pelos idos de 2012, teve que pedir concordata em função de uma estratégia mal pensada, ou seja, uma miopia mercadológica que aconteceu. Eu trago isso para a nossa realidade do supply chain exatamente para nós não termos as nossas miopias. Nós enxergamos que hoje há uma grande evolução no mercado em termos de modelos de negócio. Nós vemos brigas homéricas, brigas de gigantes entre Walmart e entre Amazon, Apple, Microsoft, grandes empresas brigando no mercado. O Brasil não fica de fora, né? Uma estratégia bastante interessante recentemente nós conseguimos enxergar, que foi a aquisição da Avon pela Natura, uma outra que foi a aquisição da Netshoes pela Magazine Luiza. Então são algumas tendências até de olhar para o comércio eletrônico, né? Quando nós olhamos uma pandemia como essa e nós olhamos a tendência do mercado, hoje em dia o comércio eletrônico ele passou a ter uma importância mais significativa, até porque nós, pela conveniência e pelo fato de redução de atividades de mercado, não sair de casa e tudo mais, nós incrementamos o uso da tecnologia, comprando através da internet e também fazendo eventos virtuais como esse que nós estamos fazendo agora. Então, o crescimento do comércio eletrônico, ele busca a geração de criatividade, a geração de novos modelos de negócio. Então, a entrega de alimentos via motoboys, por exemplo, o incremento desse tipo de coisa, o iFood que tem por aí, né? Novamente citando alguns exemplos de empresas. Então, essas são as tendências que levam à criação de novos modelos de negócio, né? A entrega a domicílio, como eu falei, logicamente ela vai crescer bastante, não significa que vai ficar no patamar elevado. Hoje eu cheguei a ver alguns estudos aí, cerca de 60%, 70% das compras estão sendo feitas via online, até porque as pessoas estão indo menos ao supermercado. E em tempos normais, o mercado eletrônico ele significa mais ou menos 17% de todo o varejo no mundo. Ou seja, hoje com 60% ou 50%, é um número muito maior do que era anteriormente. Estava previsto para 2030 nós atingimos um percentual de 25% e veja onde nós chegamos. Então, a supply chain realmente ela tem uma importância significativa nisso tudo, né? Estrategicamente falando, há uma conscientização, uma exigência, até pelo ponto de vista de sustentabilidade, onde, inclusive, as embalagens elas precisam ser melhor desenvolvidas para nós olharmos a mãe natureza com mais carinho, algo que nós não vemos. Eu tenho visto aí pela internet, pelas redes, né, o pessoal jogando as máscaras que são descartáveis na natureza, ou seja, como ser humano nós precisamos realmente estar bastante conscientizados do que devemos e do que não devemos fazer. Ou seja, a pandemia deve obrigatoriamente deixar uma lição importante para todos nós. E nós vivemos um mundo de inovação, ou seja, nós não paramos em termos de tecnologia. A todo momento, o ciclo ele fica cada vez mais rápido.
Então, a inovação tecnológica é rápida, a todo momento se cria alguma coisa. Hoje a comunicação ela é veloz, de tal maneira que o e-mail que surgiu há 20, 30 anos atrás, hoje ele está sendo muito menos utilizado. Todo mundo prefere a utilização do WhatsApp. Né? Aplicativos que são construídos para poder administrar os caminhoneiros, para poder administrar a visibilidade da cadeia de abastecimento, desde o momento em que nós temos os produtos saindo da minha empresa, do meu ponto de origem, até o meu consumidor. O que eu mais quero é que ele aperte um botãozinho quando chega o produto, e em tempo real eu já enxergo que ele recebeu dentro do nível de serviço e dentro das características que eu planejei, que é a famosa última milha. Então, há uma mudança constante nesse patamar, o supply chain é realmente bastante importante, a tecnologia viabiliza tudo isso, e a nossa criatividade como seres humanos, a pessoa não pode ser descartada nesse patamar que nós estamos discutindo aqui, porque nós somos criativos, nós inventamos, nós geramos os modelos cada vez mais diferentes para trazer a vantagem competitiva tão necessárias para a sobrevivência das empresas. É verdade. E você vê como é interessante esse momento. Quando você vê, por exemplo, quando o pessoal da Singularity University fala de organizações exponenciais, né? Você veja o momento que a gente vive. Você acabou de citar que passamos aí de perto, em torno de 20% de representatividade do comércio eletrônico para perto de 50%, 60%. Quer dizer, põe em escala nisso, né? Do dia para a noite, é praticamente um pico. E a gente não ouve notícias de falência do sistema. Quer dizer, é um sistema altamente e facilmente escalável. Claro que a vida dentro dessas empresas de comércio eletrônico deve estar uma loucura nos últimos dias, né? Mas não tem um colapso, a coisa está funcionando, né? Ou seja, são modelos de negócio muito diferentes do que uma loja física. Imagina uma loja física aí de 17% para 60% de venda, trava, né? A coisa não funciona. Então, a gente acolhe hoje, nessa crise que a gente vive agora, vários dos benefícios desses novos modelos de negócio que foram sendo construídos, só que acabaram sendo absurdamente acelerados. Eu estava vendo o próprio Zoom, que é a ferramenta que a gente está conversando agora, a quantidade de inscritos, o salto que deu, não vou lembrar os números de cabeça, mas é ridículo. Os caras decuplicaram o tamanho deles em uma semana. Então, e aí eu queria que você ajudasse a gente e o nosso pessoal que está vendo a pensar um pouco nos impactos, falando agora um pouco mais especificamente do Covid, né? Eu até vi esses dias eu vi esses memes de internet, né? Qual foi o maior patrocinador da transformação digital na sua empresa? O CEO, o CFO ou o Covid? Tinha um xizinho no Covid, né? Então, e não só na transformação digital, mas na supply como um todo. O que você está vendo, o que está acontecendo e o que vai mudar na supply chain e os riscos de curto prazo e também os benefícios depois que isso tudo passar, que você enxerga. Rodrigo, essa pergunta é bastante interessante, até porque nós temos que tomar um cuidado, né, aqui no nosso bate-papo, para a gente não ser o profeta do apocalipse, né, ou então achar que nós temos bolas de cristal. Eu tenho lido muito ultimamente, tenho participado de alguns eventos virtuais, logicamente a gente não consegue participar de todos, tem tido bons exemplos, bons eventos virtualmente falando. Há um impacto significativo, você trouxe bem o ponto de que o Covid ele é um elemento que de longe trouxe uma inovação para muitas organizações. Então, quando você anda pela Marginal de São Paulo, por exemplo, você percebe que a Marginal está vazia, porque muitas pessoas estão trabalhando em suas casas, né? Às vezes eu me pergunto, será que ela não deveria estar, não diria vazia, mas reduzida constantemente? Porque muitas vezes nós vamos para o escritório, lógico que existe aquele
prazer em ir para o escritório, em conversar com pessoas, em dialogar com pessoas, mas num momento como esse, muitas lições nós estamos aprendendo até para fazer alguns trabalhos remotos. Se de um lado nós temos um supply chain, voltando para o supply chain agora, para a logística, que está extremamente ocupada, trabalhando 24/7, numa velocidade incrível. Eu estava falando com um amigo meu no sábado, que tem uma pequena empresa de logística, ele falou, Paulo, eu inicialmente imaginei que ia dar férias para o meu pessoal, e agora eu estou vendo a possibilidade, inclusive, de contratar mais pessoas, porque ele faz última milha e trabalha com produtos que são produtos que o pessoal está comprando. Que tem um lado também que há uma grande quantidade de produtos que nós sabemos, cuja demanda nesse momento aqui, ela não existe, ou tende a zero. Então, as empresas que fazem logística para esse tipo de produto estão sofrendo bastante, e a gente sabe disso, principalmente no segmento eletroeletrônico, no segmento de venda de carros, por exemplo, nós sabemos que carros estão com muita dificuldade para ser vendidos, no segmento de imóveis, né? Então, depende muito da característica do produto, nós temos uma tendência de ter uma logística super complicada e ocupada, vamos dizer assim, complexa, com bastante movimentação, e, por outro lado, uma que desacelerou bastante. O supply chain no mundo vivenciou isso. Alguns países entraram no lockdown, ou seja, eles fecharam as portas, não entrava navio, não saía navio, não entrava avião, não saía avião. Outros, o Brasil, por exemplo, não entrou no lockdown. O Brasil ele reduziu o número de atividades, mas ele continuou funcionando. Alguns outros países da América Latina, a Argentina e o Peru, se não me falha a memória, também entraram em lockdown. Então, eles fecharam. Eu não vou discutir aqui a estratégia da saúde, se isso reduziu ou não reduziu a quantidade de pessoas contagiadas, mas o ponto é que a dependência de supply chain e de produtos desses países realmente afetou a demanda, a oferta e demanda no mundo. A gente sabe que a China entrou em lockdown, e a China ela tem uma representatividade em termos de manufatura, em termos de hub de supply chain, muito forte, muito grande. Com esse lockdown, demorou e está demorando ainda para a situação se normalizar. Ou seja, carregar os navios, descarregar os navios, porque tudo isso entra numa fila. Nós que trabalhamos com logística, com supply chain, nós sabemos que existe essa característica de lead time, de prazo de entrega, de tempo de espera, de tempo de descarga, de tempo de carga, mesmo que os pedidos já existam. Então, a sensibilidade que o mundo tem, é importante mencionar isso, a sensibilidade que o mundo tem em relação à manufatura, à produção de produtos que vêm da China. Tá? A China, inclusive Estados Unidos, alguns países da Europa, a própria Alemanha, a França, hoje estão repensando um pouco a estratégia da alta dependência do supply chain da China. E quando eu falo supply chain, eu gostaria que o pessoal não confundisse. Eu não estou falando só logística. Logística, para mim, é armazenagem e transporte só. Agora, supply chain tem muito mais, vai muito mais além do que isso. Então, eu falo do planejar, do comprar, do produzir, do distribuir. Todos esses componentes são extremamente importantes aí. Então, nesse mundo da pandemia, nós estamos aprendendo algumas lições. É doloroso, logicamente, nós ficarmos em casa, nós temos tantas pessoas com suas vidas ceifadas, mas nós não vamos voltar, retornando ao início da sua pergunta, nós não vamos voltar à normalidade anterior, ou seja, muita coisa realmente vai mudar, vai ter um gerenciamento de crise muito mais forte, mais refinado do que nós temos tido até hoje. Lógico que isso pode representar um custo maior. E eu gostaria que aqui no nosso Brasil, na nossa terra querida, as pessoas, não só os executivos, o Brasil tem uma mão de obra
fantástica, tem executivos, tem trabalhadores, colaboradores fantásticos, e que hoje estão aí nas ruas, dirigindo seus caminhões, trabalhando nos armazéns, trabalhando nos hospitais, fazendo o que eles têm que fazer. Então, nós precisamos também, hoje, inclusive, até para exemplificar e complementar o que eu estou falando, eu recebi uma pergunta de um internauta dizendo o seguinte: Paulo, o que você acha da infraestrutura no Brasil? Com essa vinda do Covid, essa existência do Covid, nós vamos mudar essa situação? Ou seja, quando nós entramos nessa discussão, nós temos que falar dos modais de transporte, nós temos que falar de ferroviário, de rodoviário, de marítimo, de aeroviário e tudo mais. E nós sabemos que o ferroviário recebe pouco investimento. Então, qual que é a bola da vez agora do investimento em infraestrutura? Então, nós precisamos estrategicamente pensar o Brasil para que a gente aprenda a como fazer logística de maneira correta. E esse fazer logística de maneira correta vai interferir no nosso supply chain para a gente ficar competitivo com os outros países no mundo. Porque num mundo globalizado, olha que importante esse ponto aqui também, né? Nós vivenciamos um mundo globalizado até hoje. E esse mundo globalizado foi quem levou o vírus para o resto do mundo. Né? Ou seja, pode ser, de novo, não tenho bola de cristal, pode ser que essa visão globalizada ela passe a ser muito mais regionalizada. Eu não diria centrada num determinado país, porque os países têm dependências e recursos de outros países, e aí volto a citar o Brasil tem uma vastidão de recursos que a gente pode utilizar e a gente deveria se aproveitar dessa situação, pegando esses produtos e não mandando para a China para que eles voltem com valor agregado. Nós poderíamos estar gerando valor agregado aqui mesmo. Isso é bem crítico. Eu estava também lendo sobre isso. Duas tendências muito fortes do pós-Covid e que vão contra o que vinha sendo feito até então é a regionalização, de fato, né? É você desenvolver fornecedores locais, pelo menos como alternativa à tua fonte primária. Então, são duas coisas, você abandonar o single sourcing, né? Ou ter uma fonte só de fornecimento dos teus insumos, e que pelo menos uma segunda ou terceira fonte sejam locais. E o interessante, você vê como a coisa vai em ondas, né? E a gente nunca imaginava isso. Japão reativando indústrias há muito adormecidas, porque é um país sabido que é um país caro para se produzir, né? E Estados Unidos é outro exemplo, o próprio Brasil, de certa forma. Então, reativando investimentos e reativando fornecimento local. Então, um impacto aí dessa situação que a gente vive, né? Quer dizer, não é um movimento anti-globalização, mas é uma globalização com alternativas. Mais comedida. Uhum. Isso talvez mude o mix até modal, né, dos países. Então, no Brasil, se a gente vai ter mais fornecimento dentro de casa, ou pelo menos alternativas, pressiona ainda mais o rodoviário, que já é um modal problemático, né, que está no seu limite. Então, você tem razão, quer dizer, fazer um investimento de infra nos lugares certos já é uma necessidade antiga, né, e a gente falha muito ao atendê-la, pelo menos comparado com a China, mas agora a gente tem que rever o mix, pensar melhor e acelerar, porque pode virar um problema grande, né, em breve. E aí, Rodrigo, falando um pouco de comércio exterior, né, o Brasil não tem feito a parte do comércio internacional de uma forma adequada. Mas eu vejo que alguns países tendem a ganhar com essa situação, não propriamente do Covid, mas com essa situação de países que neutralizem um pouco a presença substancial que tem a China. Ou seja, Estados Unidos trazendo a manufatura para si, ou pelo menos eliminar a dependência da China,
no NAFTA nós temos aí o México, os Estados Unidos e o Canadá, e o Chile correndo por fora, entrou depois, tal, mas o México pode ser, né, dentro do NAFTA, o grande ganhador nisso tudo. Apesar aí de ter a história do muro, do Trump, né, mas o México pode ser o país onde a mão de obra tem um custo competitivo com relação aos Estados Unidos, e até a ida de muita manufatura dos Estados Unidos para a China e alguns outros países asiáticos é exatamente aproveitar a onda da mão de obra barata, né? E, por outro lado, nós não podemos esquecer de que a China, estrategicamente, ela tem avançado os seus tentáculos. Então, não vamos imaginar que a China é um mercado fechado. Não é. Nós sabemos que aqui no Brasil a presença dos chineses é bastante forte. Eles têm uma parceria, uma participação forte, por exemplo, em algumas centrais elétricas, entram pesado na infraestrutura logística. Então, são itens que são prioritários e estratégicos dentro de países, né? E que eles sabem fazer bem feito. Exatamente, fora a ferrovia que eles construíram ligando a China à Europa, né? Então, é a estratégia, né? É a história do livro do Sun Tzu, né? É a estratégia que os asiáticos sabem fazer muito bem e de longo prazo. É isso aí. Vamos falar de estratégia, então, quer dizer, juntando o mundo VUCA, né? Esse não tem volta. E a situação pontual, esperamos que breve e passageira, né? Mas que gera uma crise dificilmente vista antes por muita gente. A hora que você soma esses dois cenários, como você vê, falando agora para os líderes de supply, para as pessoas que tomam decisão, o que tem que estar no centro da estratégia da supply chain? O que tem, quais os cuidados, qual a visão estratégica? Óbvio, cada empresa tem a sua realidade, cada negócio tem a sua realidade, entendo isso, e não estou te pedindo para adivinhar de maneira geral o que está acontecendo, mas o que você acha, quais são os elementos que você acha que tem que estar no centro de qualquer estratégia, lembrando que estratégia hoje em dia não é mais de 5 anos, né? Exato. Para daqui a pouco, né? A gente já está falando. Então, como que se enxerga isso? Aí tem uma característica bastante interessante, né? Quando nós falamos de estratégia, falamos de processos, falamos de pessoas, falamos de tecnologia, a preocupação que existe com relação aos elementos que estão acontecendo, eu trago uma discussão bastante interessante, inclusive eu converso isso em profundidade com os meus alunos. O primeiro ponto é conhecer aquilo que nós fazemos. Isso é fundamental. O segundo ponto é tomar um cuidado muito grande, principalmente empresas médias e grandes, onde elas acham que o grande concorrente é aquele grande que está do lado dela, né? E hoje em dia nós temos tantas startups por aí que podem estar comendo por fora, né? Ou seja, inventando um novo modelo de negócio, e aí vem exemplos característicos. Vamos pegar uma Airbnb, por exemplo, que é a reserva de casas, de camas. A Airbnb não tem uma cama sequer no mundo, mas está dando uma surra em grandes redes hoteleiras, como Accor e Hilton, né? Por outro lado, nós temos o Uber. Por mais discussão que exista, o Uber veio para ocupar um espaço significativo dos taxistas. E ele vai além, né? Logicamente, estou citando o Uber porque é muito mais conhecido, mas tem muito mais aplicações ou iniciativas ou modelos de negócio no mercado. E o Uber vem para carga também, né? No Brasil, existem algumas criatividades nesse sentido, de aplicativos que envolvem os motoristas de caminhões e tudo mais, concentrando neles, ou dando a opção para que eles possam atuar aí e buscar a sua carga. Então, eu citei aí o conhecimento, a preocupação com o que está à nossa volta. O outro elemento importante é treinamento, é pensar pessoas,
E quando eu falo pensar pessoas, não é apenas achar que a gente deve contratar pessoas de uma determinada idade, com um determinado conhecimento, mas deveria ser algo mais complexo, ou seja, buscar a diversidade que se complementam. Eu fiz uma mentoria recentemente, um pouco antes do Covid, numa empresa, onde nós tínhamos pessoas sêniores que não conversavam com pessoas júniores, ou seja, eles não conseguiam montar estratégia porque não conseguiam fechar uma visão. Quando nós conseguimos colocar essas pessoas de diferentes idades conversando, nós tivemos uma estratégia fantástica, não de longo prazo, como você diz, aquela velha história, não adianta pensar no long term, né? Ou seja, estratégia de 10 anos. Podemos até pensar alguma coisa nesse sentido, mas olhando sempre daqui 2, 3 anos, ou 1 ano, ou coisa desse tipo, o que é que vai acontecer para frente. E uma conscientização muito grande como é que eu posso ser competitivo e trazer vantagem competitiva, mas com uma cabeça aberta. Quando eu digo cabeça aberta, há um elemento fundamental que vem sendo discutido há um bom tempo, mas hoje, crucialmente, ele parece estar mais em voga, que é um termo americano chamado co-opetition, que é a cooperação ou a colaboração entre empresas concorrentes. Nós já temos isso, se nós formos ver, a Samsung desenvolve a tela dos celulares da Apple, né? Ou seja, quer mais concorrência que existe entre essas duas organizações. Então, essa competição, ela pode ser extremamente positiva para ambas as empresas e muito mais positiva para o mercado, ou seja, para os consumidores e para os clientes. E há um elemento fundamental, eu gosto muito da teoria do Blue Ocean, né, do Oceano Azul. Ou seja, quanto mais você trabalha com criatividade, buscando a vantagem competitiva e buscando se diferenciar no mercado, olhando para um nicho que possa ser importante para a sua organização. Isso vale para produto e vale para serviço. É bom que se diga isso aqui. E vale para empresa grande, média e pequena. E aqui um recado para empresas pequenas, principalmente, e médias. Nesse momento aqui, o que eu tenho percebido é que tem muita empresa que não estava preparada para esse momento do online, não tinha tecnologia suficiente, de alguma maneira eles tiveram que se virar e fazer a coisa acontecer. Então tem muita empresa pequena que se virou para isso acontecer. Se prepare melhor, ou seja, aquelas empresas que têm maior contato com o cliente do ponto de vista tecnológico, não é contato de conversar, até porque existe o conceito do low touch, né? Ou seja, pessoalmente nós vamos ter menos contato daqui para frente. Isso é uma realidade. Então, quanto mais a gente conseguir fazer comunicação, e aí o pessoal do marketing digital vai nadar de braçada, com certeza, vão ser criativos o suficiente e vão ser procurados. Esse vai ser um emprego que vai estar em alta nesse momento e mais futuramente. Então, o pessoal, do ponto de vista de produto, de logística, de supply chain e tudo mais, se preparem, porque o online está aí. E aquele que não estiver preparado, ele vai quebrar a cara. É isso que vai acontecer. Então, existem muitos elementos importantes que as empresas precisam cultivar para poder ser competitivo nesse nosso mercado. É isso aí. Não, muito bom. Eu vejo muito algumas tendências que eram só histórias e sonhos, agora meio que se acelerando, né? O tal do Omnichannel, por exemplo. Você operar a cadeia em vários canais diferentes, todos eles falando a mesma linguagem, não só em termos de SLA, mas em termos de marketing, de construção de marca, etc. Então, depois desse período que a gente vive agora, talvez o cara queira fazer um mix, ele queira aproveitar mais estar em casa depois que isso passar e usar daquilo que ele aprendeu a usar, né? Meu pai pedindo comida pelo iFood, não consegui imaginar isso até 3 semanas atrás. Talvez daqui a pouco ele comece a pedir, vire um cliente e tal, mas depois que passar essa história toda, quem sabe a gente tem um mix, né?
E como todo bom mix, de novo entra a previsão. Difícil prever aquele cliente que comprava só na loja física, agora ele compra às vezes na loja, às vezes online, às vezes ele compra online e vai buscar na loja. E como é que eu prevejo? Aonde que eu dimensiono e quanto? E preciso ser ágil, né? Então, o Agile lá, o Scrum, né, as técnicas ágeis não servem só para projetos. Agora eles servem para logística, para supply chain, eles servem para estratégia, tem que ser ágil. Tem que ter um propósito grande, né? O famoso propósito transformador massivo lá do pessoal das organizações exponenciais. Esse sim é de longo prazo, é para sempre, é para isso que a empresa existe, mas a estratégia em si, ela é ágil, ela muda de acordo com a situação. E eu ousaria dizer até que a educação é ágil. Não tem mais essa de você ficar 2, 3, 4, 5 anos focado em algo e talvez daqui a pouco não sirva para muita coisa. Eu lembro de eu não vou lembrar de qual universidade, mas uma aula magna de uma faculdade de medicina nos Estados Unidos. O professor que estava falando, ele entrou na sala e falou: olha, eu tenho uma notícia para vocês. Metade do que vocês aprenderem na faculdade, quando vocês se formarem, não vai mais estar certo. A gente só não sabe qual metade. É verdade. E essa é a vida agora, né? Então, quando a gente fala de agilidade também na educação e na preparação das pessoas. Isso tem que estar no centro da estratégia. Qual é o meu sprint de aprendizado dos próximos 2 meses? E depois disso eu vou ver qual é o próximo passo e vou me adaptando. O mundo é muito mais empírico hoje em dia do que científico propriamente dito. Então, eu tenho que ter essa agilidade para me adaptar, né? Você mencionou as startups, né? A própria patrocinadora desse nosso evento aqui é uma empresa que trabalha nesse meio de fazer esse casamento, né? Entre demanda e oferta e, enfim, o mundo é bem diferente de fato, né? E as estratégias a gente vai descobrindo aos poucos quais serão as verdadeiramente efetivas, né? Você tocou um ponto aí da educação. Existe um conceito que nasceu há alguns anos, né? Não tanto assim, eu diria que uns 5 anos mais ou menos, que se chama Nano Degree, né? E o Nano Degree, ele nada mais é do que você fazer cursos muito rápidos, cursos que tenham a ver com especialidades, com aplicações na sua organização, na sua vida, exatamente em linha com o que você está falando, ou seja, existem muitas disciplinas que você aprende na universidade ou na escola e que elas não vão ser mais utilizadas. Então, como é que eu monto, né, a minha capacitação e eu desenvolvo a minha habilidade dentro do contexto empresarial ou profissional, né? Então, e tem outra, há um ecossistema também que é colaborativo, né? Mesmo a gente fala de ecossistema colaborativo no mundo dos negócios, na supply chain e tudo mais, até você falou no início aí sobre o sourcing estratégico, onde que nós vamos conseguir as nossas matérias-primas, os nossos materiais de embalagem, desde que seja o mais próximo possível, né? E não trabalhar com um único fornecedor, mas ter aquele fornecimento estratégico também. Então, esse ecossistema colaborativo, em que hoje você tem uma dependência muito grande, você cursa uma matéria numa universidade, quando você for para outra, muitas vezes aquela matéria que você cursou não serve. Então, o que eu estou levando de uma para outra, né? E o que eu levo disso para a minha vida. E é aquela velha frase, né? O aprender, ele precisa ser esvaziado, né? Então, nós temos que aprender, desaprender e reaprender. É uma frase, são 3 palavrinhas importantíssimas, mas e é o que você falou, Rodrigo, o quão difícil é você saber aquilo que você deve desaprender, ou seja, o que eu jogo fora.
Não é um negócio tão simples assim para poder reaprender, até porque o nosso cérebro, né, nós temos uma limitação, e E não qual é é só essa isso, limitação que nós jogamos fora? muitas vezes tem um auto-reforço, quer dizer, aquilo que a gente aprendeu e que nos trouxe até aqui, como é que agora eu vou desaprender se foi bem por conta disso que eu cheguei onde eu cheguei? Perfeito. Tem um apego aí até baseado na história de sucesso de cada indivíduo. Então, pode parecer chavão, né? Não está falando disso e tal, mas de fato não dá para ficar parado. Isso é crucial, né? Então esse aprendizado constante e essa busca pelo, como é o termo que se usou, nano degree, Nanodegree. muito pertinente. Eu chamo de como se fosse um sprint de um projeto ágil, né? Eu sei o que eu preciso desenvolver, mas eu não preciso me comprometer 5 anos para isso. Quer dizer, qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo sprint? Eu vou aprender qual habilidade e aonde eu vou buscar esse conhecimento. Não precisa ser sempre no mesmo lugar. E hoje em dia tem uma abundância de fontes, né, de conhecimento. Tem até uma parceira aqui da Fretify que está promovendo esse evento, que é a Log School, que ajuda a se manter atual, atualizado e, enfim, dentro desse ambiente. Quer dizer, fonte é o que não falta, né? A questão é mais estratégica, é você saber onde quer chegar, não perder isso de mente, mas saber também que o caminho pode variar até lá, né? Antigamente a gente costumava fazer um plano detalhado e ficava preso àquele plano, quando desviava do plano ficava nervoso, né? Hoje em dia nem faz mais sentido isso. Então, o propósito é único. O como chegar lá, ele vai variando e isso é bom. É verdade. É curtir a caminhada e não só o destino, né? E acho que esse é o caminho. Muito bem, doutor Bertalha, acho que estamos chegando aqui no nosso limite de tempo. Claro, a gente precisa inovar, não pode parar de se atualizar e de se profissionalizar. Ao mesmo tempo tem que ter o longo prazo, que já não é mais tão longo, mas tem que estar de olho nele, mas ter aquela resiliência de passar pelo presente, citando de novo o Taleb, né? No livro Antifrágil, ele define fragilidade. Virou moda falar de resiliência, né? Que é aquela capacidade de, português bem levantado, e não quebrar, né? Voltar ao estado normal. E o Taleb fala da antifragilidade, que é mais do que isso. É você levar a pancada e melhorar as características frente à pancada. Não é só o estágio original, mas sair dali melhor ainda do que antes, né, do que quando começou. Então esse conceito, eu acho que é pelo menos para mim a minha mensagem final, né? Sejamos antifrágeis, porque a gente está vivendo um momento difícil, mas não impossível. A gente vai sair bem lá no final e vai depender muito de como a gente se prepara para isso, e muitas das coisas que nós conversamos aqui dão algumas dicas, mas existem milhares de caminhos para a gente chegar super bem depois dessa travessia difícil aí por esse deserto, Covid e outras crises que se acumulam no curto prazo, mas que passam. É verdade. Eu gostaria de finalizar, inclusive, com uma frase, né, que é, o melhor do ser humano é ser humano. Né? Repito, o melhor do ser humano é ser humano. Nós vivemos um momento em que muitas pessoas sofrem bullying, muitas pessoas são marginalizadas, muitas pessoas não são cuidadas da forma como deveria, principalmente o pessoal de periferia, o pessoal mais necessitado. Quando a gente fala em educação e aulas virtuais, por exemplo, nós temos que ter um computador em casa, e nós sabemos que nem todo mundo tem acesso ao computador, nem todo mundo vai poder assistir, por exemplo, o que nós estamos conversando aqui. Então, aí nós entramos um pouco na seara da inclusão,
o quanto as pessoas participam de tudo isso. E quando nós chegamos num momento como esse aqui, nós vemos que todos nós somos iguais, né? Perante a um ser supremo. Né? Então, sendo supply chain, sendo empresas grandes, isso me deixa muito orgulhoso, muito admirado, porque eu tenho visto algumas empresas de porte, não vou mencionar porque seguramente vou esquecer muitos nomes, mas muitas multinacionais, muitas empresas brasileiras trabalhando muito, dando uma parcela de contribuição para a sociedade nesse momento em que nós estamos precisando muito. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, uma aula virtual, onde a gente busca contribuir com a sociedade. Foi muito bom estar aqui contigo, Rodrigo, realmente muito bom estar contigo. Igualmente. Mas o que eu vejo é que tem muita gente boa nesse nosso país, nesse nosso mundo, né? Faltam algumas pessoas chaves fazerem a parte deles, não é verdade? Mas nós acreditamos que vão fazer. É isso aí. Muito obrigado, foi uma honra, um excelente papo. Espero que todos que estejam nos assistindo tenham curtido e contribuam, né, com seus comentários, perguntas. É isso aí. Bola para frente. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Forte abraço.